Terça-feira, 13 de setembro de 2022. 51 refugiados do Afeganistão estão morando no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, à espera de acolhimento humanitário. Nesta terça-feira, 26 desembarcaram no terminal, o maior do país. Em agosto, 153 afegãos entraram no Brasil. O governo federal passou a conceder vistos temporários para refugiados afegãos desde a volta do grupo extremista Talibã ao poder no país, em agosto de 2021. A Polícia Federal realizou uma operação contra uma quadrilha suspeita de fraudar o auxílio emergencial. Os criminosos invadiram, pelo menos, 465 contas da Caixa em 2020 e desviaram quase R$500 mil. Os agentes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão no interior de São Paulo e em Florianópolis. Os envolvidos vão responder pelos crimes de furto mediante fraude e organização criminosa. Milhares de pessoas aguardam em Londres a chegada do corpo da rainha Elizabeth II para o velório público. O caixão está em Edimburgo, na Escócia, e será transferido ao fim da tarde. Ele será exposto no Westminster Hall por 4 dias até o funeral de Estado. Nesta segunda-feira, admiradores de Elizabeth participaram do primeiro cortejo fúnebre na capital escocesa. A inflação anual dos Estados Unidos até agosto acumulou alta de 8,3%. O dado reforça as previsões do mercado de uma nova alta nas taxas de juros do país. Os índices que registraram inflação mais elevada foram alojamento, alimentação e saúde. Já o índice de energia recuou 5% no mês, puxado pela queda nos preços da gasolina no país. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa CBN Campinas. Estamos no ar com a primeira edição do CBN Esportes, neste dia 13 de setembro de 2022. São 11 horas e 34 minutinhos. Obrigado pela companhia desta terça-feira, uma terça-feira longa para o esporte, né? Longa. Eu entrei no ar às 9h30 da manhã, no destaque do esporte dentro do CBN Campinas, e vou parar de falar lá pelas 11h30 da noite só, de esporte, né? São 2 jogos hoje, 7 da noite tem Guarani e Operário e às 9h30 tem Ponte Preta e Ituano. Antes de nós falarmos dos times de Campinas, tanto de Ponte Preta como Guarani, Carlão de Freitas, bom dia em primeiro lugar, né? Bom dia pra você. E o Santos, cara, mandou embora o Lisca. Ontem à tarde não deu nem tempo de gente falar, tava corrido o programa. Mas manda o Lisca embora com menos de 2 meses de trabalho. O Lisca não conseguiu mostrar um trabalho que ele vinha mostrando em outros clubes. Aliás, é o terceiro trabalho consecutivo do Lisca que ele sai com menos, ou é demitido com menos de 2 meses, Carlão. Que coisa, hein? É verdade, Cabela. Bom dia a você, bom dia ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Eu acho que não só o Lisca vive um momento complicado, um momento difícil na carreira, desde que deixou o América, onde fez um trabalho super vitorioso, mas o Santos também. O Santos eu acho que precisa se reorganizar, o Santos precisa ter uma convicção melhor, uma ideia melhor do que quer para ter o comando da sua equipe, desde o Fernando Diniz, ainda que tem um DNA parecido, né, com a história do Santos, né? O Diniz hoje comanda o Fluminense e apresenta o futebol mais vistoso do país. Mas depois veio o Fábio Carille, que não tem nada a ver com a história do Santos, a maneira como o Carille gosta de montar as suas equipes. Aí vem o Lisca também, aí traz o argentino Bustos, que também é um desconhecido. Aí vem o Lisca, que com todo respeito ao Lisca, já trabalhou aqui no Guarani, tirou o Guarani do rebaixamento também numa Série B de Brasileiro, mas não tem muito a ver, não encaixa muito com a história do Santos.
Então, não só o momento do Lisca é um momento complicado, em que ele precisa fazer uma reflexão realmente. Eu tenho alguns questionamentos com relação ao trabalho do Lisca, a maneira do Lisca se comportar, mas o próprio Santos também. O Santos precisa ter o norte, o Santos está perdido, é claro, o presidente Rueda tentando sanar algumas dívidas, mas dentro de campo também algumas escolhas não combinam com a história do Santos, com o DNA do Santos. Então, que termine logo essa temporada, a gente espera que o Santos escape do rebaixamento, né? Há 2 semanas nós tínhamos uma outra impressão, mas parece que tudo voltou a estaca zero, né? Mas aí sim, que faça um 2023 com a cara do Santos, de acordo com a história do Santos, do tamanho do Santos, porque o Santos ficar brigando para não cair, ficar demitido treinador a cada 2, 3 meses, isso não combina com a história linda que tem o Santos Futebol Clube. O Santos teve uma penca de treinadores aí depois da saída do Sampaoli, né? Vamos ver se a gente se lembra de algum aqui do Cuca, passou por lá, Gesualdo Ferreira, o Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carilli, o Bustos, agora aí o Lisca. É muito treinador para pouco tempo de trabalho, né? Então aí não consegue dar sequência jamais consegue dar sequência nesse time do Santos, que já não é lá grande coisa o time do Santos também, convenhamos, né, Carlão? É verdade, e o Santos também surfou nessa onda desses modismos, né, que às vezes eles pairam sobre o futebol brasileiro, técnico internacional, com todo respeito. Eu adoro o Abel Ferreira, um dos técnicos mais vitoriosos da história do Palmeiras, adoro o Jorge Jesus, o Vojvoda, o Murínigo no Curitiba, que fez um grande trabalho, né? Mas às vezes você tem que tomar cuidado para não surfar na onda, né? E o Santos, com todo respeito ao Santos também, surfou muito nesse modismo do futebol brasileiro, de querer técnico estrangeiro, mas sem avaliar o DNA do treinador, se ele conhece a história do Santos, se ele conhece o DNA do Santos, se ele entende a cultura do futebol brasileiro. E não só o Santos, o Corinthians se encaixa nesse perfil também, o próprio Flamengo, né, que deu sorte, foi competente também com o Jorge Jesus, mas permaneceu nesse modismo e nenhum técnico estrangeiro deu certo depois de 2019, né? Passou o Domi, passou o Paulo Souza. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, e o Santos se encaixa nessa situação. Nem todos são Abel Ferreira, nem todos são Jorge Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com alguns modismos. E o Santos surfou nessa onda e acabou se dando mal. Muito bem, então vamos puxar para o nosso lado aqui. Afinal de contas, são 2 jogos, né? Tem Guarani às 7 da noite, tem Ponte Preta às 9h30. Vamos começar pelo primeiro. Vamos falar do Guarani, vamos falar do Bugrão. Júlio Nascimento já está com a gente. Júlio, bom dia para você. Tudo bem, Cabela? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no CBN Esportes, primeira edição. Pois é, o Guarani tem esse compromisso, né, Cabela? Hoje, às 7 horas, contra o Operário, jogo em Ponta Grossa, jogo fora de casa. É interessante, né, porque o Guarani, no retrospecto recente, tem conseguido vitórias dentro de casa. São 3 consecutivas dentro do Brinco, isso tem ajudado muito na campanha, mas fora de casa o Guarani ainda vacilando, né, Cabela? O Guarani ainda com problemas de vencer, atuando como visitante, e vai em busca agora desse resultado atuando no interior do Paraná. O técnico Moser vai precisar mexer na equipe, são pelo menos 2 desfalques por ordem do departamento médico. O Alvarino, que estava atuando como lateral direito, teve um problema na mão, ele deve ser preservado nesse jogo de hoje contra o Operário, e a tendência é que o Júlio César também seja confirmado como desfalque. Se isso ocorrer, será o 7º jogo que o Júlio César perde em 2022 por conta de lesão. O jogador tem sofrido para ficar saudável, e no caso da lateral direita é uma brecha para a volta do Diogo Matheus. Era algo até que o Moser pensava em fazer por conta da ofensividade do Diogo Matheus, né, Cabelo? Um jogador que ataca mais do que defende, mas agora precisa pensar em alternativa no ataque. O Bruno José e também o Edson Carioca são as principais opções do técnico do Guarani para essa posição do Júlio César. O Guarani tem que ir para o Paraná só pensando em vitória, né? Se quiser estar vivo ainda para essa sequência, mas se ganhar todos os jogos, acho que dá. Talvez dê, mas a probabilidade não é 100%, então tem que ganhar fora de casa. E esse jogo é vencível fora de casa, né, Carlão? É um jogo importante, é um jogo decisivo, acho um jogo muito difícil, realmente. Eu penso um pouquinho ao contrário, Cabelo. Eu acho que o empatezinho se encaixa bem. É importante ter a pressa para sair do Z4, é necessário, né? Sair do Z4, mas eu vejo hoje um jogo, uma guerra esportiva, um jogo muito complicado,
O Operário fez um bom jogo contra o Cruzeiro, a torcida está mobilizada, fez um jogo importante contra o Londrina, que resgatou esse espírito da torcida lá de Ponta Grossa. Então eu vejo uma partida muito complicada, dentro até da minha projeção que eu faço com relação ao Guarani. Eu não computo os 3 pontos, eu coloco um empate ou até uma derrota, que o torcedor do Guarani me entenda. Agora, se vier a vitória, sem dúvida alguma, né, pode tirar a equipe da zona do rebaixamento, dar uma confiança, dar uma tranquilidade até para as próximas rodadas no Brinco de Ouro, né, já que a gente coloca o Guarani vencendo praticamente todas as partidas em Campinas. Mas hoje é um jogo muito difícil, muito complicado, mas se o Guarani ganhar, realmente é um caminho muito importante à permanência. O Bugre tem que estar compenetrado, ligado, saber que é um jogo muito importante, que de repente pode delinear aí os rumos do Guarani na sequência da Série B, mas vai ser uma guerra esportiva, e que o Guarani esteja muito concentrado, diminuir, minimizar aí os erros, para que volte do Paraná aí, pelo menos pontuando, o que na minha visão seria algo muito importante aí para a permanência do Bugre na Série B. E esse problema do Alvarinho aí na mão, aí, que pode deixar ele fora do jogo, pode beneficiar o Guarani quando se fala num time mais ofensivo, né, Carlão? Sem dúvida, né? Quem sou eu para ficar questionando o Mozart, né? O Mozart trabalha diariamente com o Guarani, entende o que é melhor para a sua equipe, sabe das escolhas, conhece a personalidade de cada jogador, mas acompanhando de fora, né, no aconchego da cabine, ou no aconchego do estúdio, eu realmente não consigo entender a escalação do Alvarinho ali como um lateral direito ou como um zagueiro pelo lado direito. Nós já conversamos isso, já debatemos incansavelmente. Na minha visão, ele não faz nenhuma coisa, nem outra, e acaba atrapalhando o Guarani. Então, por isso, ou o Lucas Ramon ou o Diogo Matheus, de preferência o Diogo, que está na frente aí com relação à escolha do Mozart. Por quê? O Diogo é um lateral direito, ofensivo, você cria uma arma ali pelo lado direito, uma arma importante, e ele tem a bola parada, né? Hoje a bola parada decide jogo, como o Diogo Matheus já decidiu jogos para o Guarani. O Diogo fez gol contra o São Paulo, fez gol contra a Ponte Preta, quando entra, cria oportunidades por aquele setor. Então, por isso, a melhor escolha, se estiver bem fisicamente, se estiver bem a parte técnica, até o emocional, porque nessa hora conta muito, o Diogo Matheus é o meu titular. Muito bem, são 11h44, intervalo, a gente volta já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Vôlei Renata volta à quadra na próxima sexta-feira, 7h30 no ginásio do Taquaral, e vai enfrentar o líder do campeonato, Vôlei Guarulhos. A equipe campineira já está garantida na próxima fase do Campeonato Paulista. CBN Campinas transmite em áudio nos 99,1 FM e com imagens no YouTube, no youtube.com/esporte CBN Campinas.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Confiança. Muito bem, de volta, 11h49 no CBN Esportes, primeira edição. Vamos voltar a falar com Júlio Nascimento agora para falar da Ponte Preta. Júlio, a Macaca entra em campo hoje pensando em vitória sobre o Ituano. Não vai ser parada fácil não, viu, Júlio? Não vai ser não, Cabela. Vai ser parada difícil para a Ponte. Jogo dentro de casa contra um time que está no mesmo campeonato que a Ponte, né? O Ituano tem 40 pontos, a Ponte tem 39. Quem vencer hoje praticamente fica aí com a 7ª colocação, dá para colocar assim, e também diminui a diferença para o Vasco da Gama, né? A Ponte tem essa diferença de 6 pontos para o Vasco, que é o primeiro integrante do G4, vencendo, fica a 3 pontos do time carioca e também a 3 pontos do seu primeiro objetivo, que é alcançar os 45 e se livrar matematicamente qualquer possibilidade de rebaixamento para fazer um campeonato mais tranquilo nessa reta final de Série B. O detalhe, Cabela, tem alguns números que a Ponte pode alcançar hoje, né? A Ponte desde 1997 não alcança 7 vitórias consecutivas em jogos oficiais. Ela teve uma sequência em 98 também, que teve jogos amistosos no meio do caminho, mas mesmo assim, né? 97 e 98 são datas expressivas, em que a Ponte construiu uma sequência muito boa no Majestoso, e desde o jogo contra o Náutico, passando pelo Operário, pelo Vasco, pelo Guarani, pelo Bahia, pelo Sport, o rendimento em casa tem sido muito bom. E o Hélio dos Anjos quer seguir nesse caminho e conseguir hoje mais uma vitória contra o Ituano, e aí seria pela primeira vez a Ponte teria na temporada 2 vitórias consecutivas independente de mando. Então hoje é uma partida decisiva e até por isso a Ponte faz um último esforço para ter o Arthur. O Carlão falava ontem nas 2 edições do CBN Esportes que o Arthur se tornou uma peça fundamental nesse time da Ponte Preta pela participação dele não só no aspecto defensivo, mas porque ele tem sido uma válvula de escape no ataque muito importante. E o Jean Carlos, quando entra, não tem conseguido repetir essa boa atuação do Arthur na lateral esquerda da Ponte. Então, esse desconforto muscular, que gera sim uma preocupação para a comissão técnica, vem sendo acompanhado, o Arthur vem conversando com os médicos, vem conversando com o Hélio dos Anjos, não é uma presença hoje descartada, mas ainda é uma dúvida. Já o Igor Formiga, esse dificilmente deve jogar, mas ainda também fica um ponto de interrogação, porque a Ponte só divulga os desfalques
na hora do jogo. Então a provável macaca para hoje, Kaique França, Bernardo ou Norberto, caso o Igor Formiga seja de fato vetado, Matheus Silva, Fábio Sanches e também Jean Carlos ou Arthur, meio campo com Felipe Amaral, Leonaldi, Alisson, Elvis, Fecim, Luca. Esse é o time para enfrentar o Ituano, que está embalado, né, Cabelo? Uma boa vitória contra o Tombense na última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem falado muito aqui em sonhos, né? Em sonhos do torcedor Ponte Pretana, em buscar esse acesso aí. Não tá fácil, tá muito distante, mas o sonho existe. E uma vitória hoje coloca a Ponte Preta com 42 pontos. Ela vai ficar ali a... É isso, né? 39, 42... Vai ficar a 2 pontos do Vasco, a 3 pontos do Vasco da Gama, a 2 pontos do Londrina, a 1 ponto do Sport, que já jogou na rodada, inclusive, e passa o próprio Ituano e o CRB aí, que o Ituano fica para trás, porque perde para a Ponte, o CRB vai ficando para trás. Aí você olha a classificação, os jogos, os confrontos que ainda tem. O Vasco vai receber o Náutico. Não é uma parada tão difícil assim para o Vasco da Gama, mas joga em casa, e o Vasco em casa dá umas osciladas, a torcida faz aquela pressão toda, quem sabe aí o Vasco possa tropeçar aí e manter essa distância menor da Ponte Preta e dos demais times também. E o Londrina, que está ali na 5ª posição, vai enfrentar o Tombense. E esse Tombense está com 39 pontos, igual a Ponte Preta também está sonhando. Então todos esses confrontos aí pode deixar aí uma 31ª rodada, que é a próxima, ainda mais quente, viu, Carlão? Eu já tenho falado, a gente tem conversado muito, né, sobre essa questão de sonhos, e realmente é uma palavra que tem dominado aí o nosso programa, né? Exato. E quem sou eu para questionar o sonho, para impedir o torcedor de sonhar? Cada torcedor tem o seu sonho. A Ponte, o torcedor da Ponte sonha com o título, o torcedor do Palmeiras sonha com o título mundial, outros clubes têm outros torcedores têm os seus anseios, nós brasileiros estamos sonhando com o Hexa, né? Então nós temos sonhos, com certeza. Mas eu já sou mais comedido, principalmente com relação à Ponte Preta, porque a gente já conhece um pouquinho da história, né? Então eu não vou começar a iludir torcedor, porque a gente sabe que, de repente, o mais provável é que esse sonho não se torne realidade, aí pode virar uma frustração. Como foi em 2014, por exemplo, quando a Ponte fez uma campanha tão bonita de acesso e conquistou o acesso com tranquilidade, e tinha esse sonho do título. E, de repente, uma história tão bonita sob o comando do Guto Ferreira virou um pesadelo no último jogo, justamente por causa daquele bendito gol perdido pelo Adrianinho. Justamente pelo Adrianinho, né? Justamente o Adrianinho, porque depois estivemos em Florianópolis lá, aquele caneludo do Vitor Rangel perdeu um gol igual o Adrianinho e ninguém falou nada. Mas o Adrianinho é um filho da casa, é um ídolo, então a gente sabe toda a perseguição, entre aspas, que existe, um cara que ama a Ponte Preta. Então eu prefiro pensar nos 45 pontos, organizar a casinha, viu, gente? Organizar a casinha, acertar, ontem eu já falei à tarde, acertar com quem tem que acertar, porque esses jogadores merecem o que eles estão fazendo pela permanência da Ponte, e aí sim, se planejar para a Série A2. E o que aconteceu esse ano foi uma vergonha, a Ponte precisa corrigir essa ferida até para ter uma Série B saudável no ano que vem. Então eu prefiro ficar com o pezinho no chão, 45 pontos, estamos conversados e preparar esse 2023, que pode até ser muito mais especial do que foi essa reta final de Série B para Ponte Preta. E eu falei de uma próxima rodada ainda mais quente do que essa, justamente porque é contra o Londrina, né? Lá em Londrina, lá no Estádio do Café. Júlio, Ponte Preta tem que trabalhar muito aí se quiser manter esse sonho, né, Julião? Tem que trabalhar, né, Cabela? E além desse retrospecto dentro de casa, justamente buscar esses pontos fora de casa, né? A Ponte está com uma campanha muito boa, atuando como mandante, 6 vitórias consecutivas, pode quebrar esse recorde hoje de 7 vitórias, número que não era alcançado desde 98, 97, então... Agora, a palavra de ordem é buscar resultados também fora de casa para diminuir ainda mais essa diferença para o G4, porque a tendência é que os 3 primeiros se distanciem. A briga agora é com o Vasco aí pela 4ª colocação, né, Cabela? Exatamente. Julião, um abraço para você e até às 4 horas da tarde, Julião. Valeu, até mais, com mais informações sobre a dupla campineira. Um abraço, Cabela. Abraço, até lá. Carlão, hoje tem nada mais, nada menos que Bayern e Barcelona pela Champions League. Lewandowski vai enfrentar o Bayern pela primeira vez da saída dele. É um cardápio maravilhoso à tarde, né? Principalmente com esse tempinho muito gostoso para uma pipoca, para um edredom e com um jogaço desse aí.
Bayern de Munique e Barcelona, o reencontro do Lewandowski, o Barcelona parece que está encontrando aí um caminho, um norte, então uma grande atração aí pela Liga dos Campeões. Eu vou de Barça, hein? Eu vou de Barça. Muito bem, então eu vou preparar então uma pipoca e um edredom, só que é para as 4 horas da tarde aqui no estúdio, viu, Carlão? Beleza, então, Cabelinha, um abraço, até já. Abraço, até lá. Gente, um grande abraço, a gente volta às 4 da tarde. Um abraço. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.